E aí, esse vídeo aqui, nós vamos falar sobre biologia do solo. Muito se fala da química, da importância da química do solo para as plantas, fala da física, mas a biologia é um pouco deixada de lado. Então nesse vídeo aqui eu vou te dar uma noção geral da biologia do solo e como ela pode beneficiar a planta e por que a gente tem que levar ela em consideração. Então, se você quer saber mais sobre biologia do solo, fica comigo. E deixa seu like se você quer mais conteúdos de biologia do solo aqui no canal. E também se inscreva no canal se você ainda não fez isso. E depois que você se inscrever, vai aparecer um sininho ali do lado. Se você clicar nele, você vai receber notificação sempre que lançar um novo vídeo, né, lá no seu e-mail. E fica ligado que vídeo é toda semana, toda quarta-feira. Então vamos lá. Bom, nós temos o solo aqui e nós temos uma planta, né? E nós temos a plantinha aqui. Bom, isso é o que nós vemos. Pô, a planta tá bonita, a planta tá feia. Mas o que nós não costumamos ver muito, né? É aqui embaixo. Aqui embaixo tá uma coisa muito importante que são as suas raízes. Tá bom, mas o que isso tem a ver com biologia do solo, né? Vamos, né, vou deixar a plantinha aqui só para ir explicando, acho que você vai entender melhor. Então, o que tem no solo que tem a ver com biologia do solo, né? Aquilo que sai na análise de solo, aquele índice lá, que é o quê? A matéria orgânica do solo. O que é a matéria orgânica do solo? Matéria orgânica é todo tipo de material que está em algum estágio de decomposição, né? Depois que ele morreu no solo, está em estágio de decomposição, e também é a parte viva, né? Tem a parte viva da matéria orgânica, que são quem? Que são os macro-organismos, os meso-organismos e os micro-organismos, né? Os micro-organismos são fungos, bactérias, arqueias, actinomicetos, né? E os macro-organismos são as minhocas, né? Os meso tem os nematóides, né? Tem nematóide que afeta a planta, tem outros que não, tem uma diversidade enorme, né? As colêmbulas, tem muita coisa aqui no solo. E tudo isso é parte da matéria orgânica. E que tipo de função que esses bichinhos têm no solo? Bom, eles têm diversas funções, né? E isso acaba influenciando diretamente aqui. Por quê? Vamos pensar, por exemplo, que caiu aqui, né? Vamos supor que essa planta tenha mais folhas, e caiu uma folha, né? Ou era para ser uma folha aqui, né? Caiu aqui no solo. E daí os macro-organismos vão começar a passar aqui e decompor. Por exemplo, as minhocas, elas têm uma série de bactérias no seu trato digestivo que trabalham muito mais rápido a decomposição do material. E é por isso que minhoca é bom ter minhoca no solo, é um bom indicativo, né? Então elas passam, elas decompõem e depois vai formando pedaços menores de matéria orgânica. Esses pedaços menores são atacados por outros micro-organismos e isso vai decompondo no solo. Durante o processo de decomposição, o que acontece aqui? Libera nutrientes. Todo o processo de decomposição vai liberar nutriente para as plantas, além de maior chance, né, dessas partículas menores elas entrarem em reação com argila e ficarem mais presas no solo, né, ficarem mais fixadas no solo. E aqui vão formando o que é conhecido como substâncias úmicas e tudo mais durante a decomposição. E essas substâncias úmicas são importantes porque elas têm uma série de benefícios, como maior retenção de água, aumenta a CTC do solo e tudo mais, né? Que a gente já viu no vídeo lá da matéria orgânica. Então, tá bom, os micro-organismos, né? A biologia do solo tem essa função de decomposição, de estabilização da matéria orgânica do solo e acaba também fornecendo nutrientes para a planta, como o nitrogênio, nessa decomposição, o fósforo e o enxofre. Além das folhas que caem e tudo mais, qualquer tipo de composto orgânico que você adiciona no solo, ele passa por esse processo de decomposição que é mediado por micro-organismos. Então, eu vou jogar lá um esterco de galinha, um composto, qualquer coisa que vise fornecer, né, nutrientes, ela vai ter que passar por uma decomposição para fornecer esse nutriente para a planta. Esse processo
Esse processo é conhecido como mineralização. Tem algumas exceções, como por exemplo o potássio, né? O potássio, por exemplo, eu fiz análise lá num composto orgânico que eu estou jogando no solo e tem potássio. Assim como as próprias folhas velhas que vão senescendo e caindo antes no solo, dependendo da cultura que você está trabalhando. Daí, nesse caso, o potássio, como ele não faz parte de nenhuma estrutura na planta, no começo da decomposição, ele já é disponibilizado no solo, diferente desses, né, do nitrogênio, do fósforo, do enxofre, por exemplo, que tem que passar por um processo de mineralização, de decomposição, com a ajuda de micro-organismos, nesse caso. Tá legal, então decomposição, fornecimento de nutrientes, estabilização da matéria orgânica, algumas das funções. Outra função muito importante, né, quem já trabalhou com soja, né, ou quem já ouviu falar de soja, nossa, com certeza já ouviu falar de fixação biológica do nitrogênio. Então tem alguns micro-organismos, né, principalmente bactérias, que fixam o nitrogênio do ar e convertem em nitrogênio para a planta. Então vamos supor que isso aqui é uma planta de soja, né? Não tem nada a ver, né? Tá tudo diferente aqui, mas vamos supor que seja uma leguminosa. Então todas as leguminosas, elas têm uma capacidade evolutiva de formar nódulos. Esses nódulos são formados por bactérias, conhecidas como os rizóbios, né? Então tem várias espécies de bactérias diferentes que são mais efetivas com cada tipo de planta, né? Então a soja tem os bradyrhizóbios, o feijão tem o Rhizobium tropice, enfim, eles são diferentes. Mas eles conseguem formar uma estrutura, né, que chamam-se nódulos, e nessa estrutura eles conseguem fixar nitrogênio do ar diretamente para a planta, e é super eficiente. Por isso que as leguminosas conseguem, né? Essa estrutura de nódulo, ele evita que tenha oxigênio aqui dentro. E para que ocorra a fixação biológica, precisa ter ausência de oxigênio nesse caso. Então, é uma estrutura evolutiva das leguminosas para conseguir ter uma capacidade de fixar nitrogênio do ar muito maior. E para que essas bactérias estejam aqui, né, usa-se inoculantes, né? Você vai lá, compra inoculante. E também ela compete com as bactérias e os fungos, né, enfim, que já estão lá no solo. Então o inoculante ele serve para inundar ali daquele micro-organismo, né, para que ele consiga ganhar essa competição e fixar aí nitrogênio, né, de acordo com a planta específica. Tem outras plantas que não têm nódulos. Então elas têm fixadores de nitrogênio? Tem. Por exemplo, o milho tem um inoculante que é usado, que é o Azospirillum brasilense. E ele também fixa nitrogênio, mas ele não forma nódulo, ele é um pouco menos eficiente, ele é associativo com as raízes da planta. Mas a gente não pode esquecer que todos esses micro-organismos aqui, que participam de decomposição e diversas outras funções ecológicas no solo, formam agregados e tudo mais, eles vão sempre competir com os micro-organismos que a gente coloca lá, porque eles querem sobreviver, certo? E uma outra coisa é que nas raízes das plantas, quando elas estão crescendo, elas liberam exudatos, né? Elas liberam compostos orgânicos. E esses compostos orgânicos servem de alimento para os micro-organismos. Então os micro-organismos, eles costumam habitar muito mais em torno das raízes, porque é onde tem alimento para eles. Então o que acontece, né? Se você pegar uma amostra de solo próxima de uma raiz e longe de uma raiz, com certeza aqui vai ter vários tipos, vai ter muito mais micro-organismos, porque eles estão se alimentando desses compostos. Então você pensa que cada tipo de planta libera compostos diferentes. Então, para ter uma maior diversidade de micro-organismos no solo, você vai precisar de plantas diferentes. É por isso que se você for numa mata, uma mata fechada, cheia de plantas, cheia de diversidade, ou até um SAF, por exemplo, né, talvez um sistema integrado de produção, você vai ter uma diversidade maior, porque você vai ter plantas diferentes liberando substâncias diferentes no solo. E você vai estar beneficiando aí grupos distintos e diversos de micro-organismos. Por que isso é importante? Porque nesse momento aqui que está disponibilizando o nutriente, que está decompondo a matéria orgânica, né, o que vai garantir aqui, além dos os tipos de micro-organismo, eles são influenciados pelo tipo de material em decomposição também, né?
Então são os exudatos das raízes e o tipo de material de decomposição também vai influenciar. Para você ver como é um negócio muito complexo, né? E tem algumas partes orgânicas da planta que são mais difíceis de decompor. Então, se eu tiver um solo e eu estimular esse solo a ter uma diversidade maior de micro-organismos, a chance de eu decompor aqueles materiais de mais difícil decomposição é muito maior. Então, por isso que tentar diversificar o sistema de manejo é muito positivo para a microbiota do solo, para os micro-organismos e os macro-organismos de solo, assim como a própria cobertura vegetal. A cobertura vegetal, se a gente consegue formar palhada, vai proteger esses micro-organismos, esses macro-organismos da variação de temperatura, né? Então, vai ter mais raiz, vai ter mais micro-organismos, vai liberar mais exudatos, vai ter maior estruturação de solo e tudo isso acaba sendo consequência. Então, para os sistemas de produção conservacionistas, nós temos que considerar os micro-organismos. Essa foi uma explicação bem geral, né? Claro que tem vários específicos, uns que agregam mais o solo, outros que fixam mais nitrogênio. Tem os fixadores de nitrogênio de vida livre, então não são só esses, ou os associativos, ou os inoculantes. O solo já está cheio de fixadores, né? Cada um querendo beneficiar a si mesmo, não só a planta, mas fixam nitrogênio no próprio solo. Então é um universo fantástico, né? Não dá para falar tudo num vídeo só, mas eu só queria dar para vocês essa noção de biologia do solo. Espero que você tenha gostado. Bom, é isso aí. Eu tentei trazer de uma forma bem simplificada e resumida aqui, porque tem muita coisa aqui que eu não falei ainda. Tem as micorrizas, tem uma série de coisas, né, que eu não consegui comentar, porque eu tentei falar de uma forma bem geral, bem rapidinho, né, de uma forma até improvisada para ficar mais natural, desse conceito geral de biologia do solo. Se você gostou, se você quer mais, se você quer comentar alguma coisa, deixa lá nos comentários, porque isso gera discussão e é muito importante pra gente aqui. Deixa seu like e até o próximo vídeo.